Super Talks da Super Brands. Vamos abrir a porta ao mundo dos profissionais das marcas. Um convidado, várias experiências, visões distintas. Super Talks da Super Brands. Olá, sejam bem-vindos ao Super Talks, o novo episódio que estamos a fazer. É um tema onde hoje vamos falar sobre coisas um pouco diferentes, sobre um tema que influencia carreiras, de alguma forma influencia as decisões e até a autoestima. Vamos falar sobre mentoria e, portanto, é uma moda passageira, é uma ferramenta real de crescimento. O que é que esta mentoria é e onde é que nos leva? E para isso convidamos, obviamente, alguém que tem influenciado muitos jovens, que tem influenciado através de conteúdos que cria e de comentários e de abordagens que vai fazendo, como aborda a sociedade, o empreendedorismo e como é que, de alguma forma, promove o desenvolvimento pessoal. Uma pessoa que estudou em Angola, estudou em Portugal, estudou no Reino Unido e hoje, de alguma forma, usa essa bagagem, essa diversidade cultural também para impactar a juventude angolana. Danilo Castro, bem-vindo e muito obrigado por estares aqui connosco hoje também, é muito importante. Muito obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui convosco no Super Talks, a partilhar um bocadinho daquilo que tem sido o meu trajeto e da maneira que eu olho para o mundo e para alguns temas que eu vou abordando nas minhas redes sociais. Mas, como falávamos off the record e partilho aqui, eu tenho uma vida também fora das redes sociais e que acabou por contribuir para esta minha abordagem hoje mais pública. Quando digo hoje, é talvez nos últimos 10, 15 anos, que eu comecei muito cedo e que vou tentando passar mensagens positivas e muitas das quais passam por este tema que nós vamos tratar hoje. Ou seja, se olharmos, antes de falarmos ainda sobre o que é que o Danilo é hoje, se tivermos que falar de alguma forma aqui um bocadinho por trás das câmaras, como é que tu sentes o teu crescimento, o que é que te trouxe para este tema, para estas matérias, estudar em sítios diferentes, em países diferentes, culturas diferentes, o que é que te fez mover para este mundo? Bom, na verdade, eu acho que tudo começa pelo contexto familiar. Eu venho de um contexto familiar altamente desafiante do ponto de vista intelectual. Tenho um pai que veio do mundo do direito e altamente estudioso, uma mãe que vem do mundo da psicologia e altamente ligada à cultura africana. Cresci numa casa com biblioteca, onde fui desafiado de várias formas a superar-me. Depois tenho irmãos que também são muito ávidos por conhecimento. Então, para nós, isto sempre foi um tema muito presente em casa, a questão do evoluir, a questão do desenvolver do ponto de vista intelectual e desafiar-nos. Depois, tive a possibilidade de ver o mundo muito cedo e conseguir entender as assimetrias entre um sítio e outro. Eu lembro-me de ter ido estudar para Portugal em 93, 94, até 96. Lembro-me bem do que eu passava na escola e os meus irmãos também, do ponto de vista social, mas também de fazer perguntas simples de porquê que aqui certas coisas funcionam desta forma e em Angola de outra forma. Fazer uma espécie de estudo comparativo sem perceber que já estava a fazê-lo. Então acabou por ser neste contexto que eu comecei a olhar para o mundo, comecei a entender que o mundo não se esgotava em Angola e ao longo da minha vida, através já das tecnologias de informação, tive acesso a também perceber que o mundo também não se esgotava em Portugal. Muito cedo comecei a ter contato com conteúdo norte-americano e também conteúdo sul-africano que ia me chegando através, naquele tempo, da parabólica, que era assim que se dizia, que eram as antenas parabólicas. Bons velhos tempos. Exatamente, que a antena mexia e fazia um barulho. E então nós íamos tendo acesso a esse conteúdo. E então sempre fui tendo este contacto com o conhecimento, com a comparação e com conteúdo, que se calhar na altura não chamávamos conteúdo, chamávamos talvez programas de televisão ou então filmes, o que fosse. E mais tarde, já no colégio, tive acesso também a professores muito bons cá em Angola. Estudei no Colégio Elisângela Filomena, onde tive acesso a professores que também desafiavam muito, que davam uma injeção de confiança muito grande, que é algo que eu acho que também acaba por ser pivotal na forma que eu me criei e na forma que eu acabo por abordar o mundo. Eu sou uma pessoa que fala com confiança, que até certo ponto não vê limites para o crescimento, e foi neste ambiente que também comecei a perceber que eu devia e tinha a obrigação de partilhar com o mundo tudo aquilo que dentro de mim já não cabia. Exatamente, ou seja, no fundo ao fazeres esta formação em três realidades diferentes, três países diferentes, se tivesses
que identificar aqui em coisas muito específicas, quais é que foram as aprendizagens que achas que foram efetivamente mais importantes para o teu percurso? Angola, cultura, família, intensidade, visceralidade. É assim que eu olho para o país e foi o que me passou. Portugal, acho que modéstia. Eu acho que o português tem uma forma muito diferente de abordar as questões que eu aprendi quando estive lá, que é não fica muito bem falar tão bem de nós próprios. É uma coisa que do ponto de vista social não é bem interpretado. E eu no dia a dia aprendi a abraçar esta modéstia, esta humildade, esta forma de abordar as questões e também de trabalhar, a disciplina de trabalho. Isto é o que Portugal me passou. O Reino Unido passou-me discrição. Fazer as coisas de forma muito discreta, mas ao mesmo tempo olhando para uma dimensão global. Os britânicos fazem as coisas de forma discreta, mas com uma dimensão global. Não sei se é por causa do seu conteúdo histórico, da maneira que tiveram um grande império britânico que cruzou o mundo todo, mas olham para as coisas de forma muito grande. E eu aprendi no Reino Unido a olhar para as coisas de forma também muito grande. E essa mistura acabou por dar o Danilo que nós temos hoje. Ou seja, na prática, o Danilo trouxe essa mentoria de abordagens de culturas que são diferentes, obviamente, e hoje muita gente já fala efetivamente desse conceito de mentoria. Na tua opinião, porque é que a mentoria se tornou mais popular? É moda, é ferramenta, é popular em Angola ou ainda está em crescimento? Bom, existem aqui várias frentes que nós podemos abordar. Eu vou começar primeiro pela frente angolana, e talvez até que esteja ligada a um bocadinho daquilo que é a nossa africanidade, a nossa forma de estar na vida. Nós, africanos e angolanos, sobretudo, temos uma cultura de oralidade. E eu acho que está a haver aqui uma dinâmica muito interessante a nível mundial, que tem que ver com a maneira que as tecnologias de informação chegaram ao continente africano e nós usamos essas tecnologias de informação e associámos-las àquilo que é a nossa natureza. Nós temos a cultura de falar, nós temos a cultura de transmitir conhecimento através da oralidade. E através das redes sociais nós entendemos que existe uma forma de comercializar algo que já é intrínseco a nós, ok? Nos últimos anos tem aparecido uma febre de partilha de conhecimento através de eventos chamados mentorias, imersões, etc., onde nós trazemos pessoas que já são experientes em determinados assuntos, em determinados temas, e elas numa sala partilham para centenas, dezenas, quiçá milhares de pessoas. Estas são as ditas modas das mentorias e palestras, etc., que têm acontecido. Mas isso acontece por quê? Por um lado, porque nós temos um gap muito grande de educação, de conhecimento, de ter contato com pessoas que já viveram outras realidades, porque, por causa do nosso contexto angolano e do nosso contexto africano, nem todos têm a possibilidade de ir para fora e ir buscar essas experiências. Depois há aqui também uma dinâmica que é a dinâmica da poupança de tempo. Ou seja, eu não preciso de viver tudo. Eu posso no último processo de avaliação internacional, saltar etapas. A mentoria dá-nos essa ferramenta. Em terceiro lugar, há também depois aqui o contexto de conviver com várias pessoas naquele ambiente que vão cruzando experiências entre si e que com isso eu consigo fazer o chamado compound effect. Ou seja, eu consigo, até certo ponto, multiplicar esses conhecimentos num só espaço e avançar de forma mais rápida, ok? Esta é a parte positiva. A outra parte aparecem, como em todas as áreas, os vendedores de banha da cobra. É normal que isto vá acontecer. E que nós vamos ter que peneirar quem são as pessoas que estão a fazer a transmissão deste conhecimento. Mas nós não poderemos peneirar isto de forma coerciva. Isto acontecerá de forma natural. Isto é como nós falamos de que no mercado sobrevivem os mais fortes. Ou seja, porque existe uma atomicidade muito grande ou uma oferta muito grande de mentores e pseudo-mentores, o próprio público vai começar a diferenciá-los baseado na capacidade de entrega. Certo. Nesta fase, que é uma fase embrionária que nós estamos a viver agora, isto não vai acontecer. Isto vai acontecer numa fase secundária, quiçá terciária. O que já acontece hoje nos mercados mais desenvolvidos nesse sentido. O mercado brasileiro ou latino-americano e o mercado norte-americano. Hoje eu sei a diferença entre o Tony Robbins e o vendedor de banha da cobra. Por quê? Porque o nível de diferenciação dele é enorme na produção do evento, nas pessoas que ele traz, nas experiências que vive, etc, etc. O público por si já começa a entender,
isto aqui é uma coisa que vale 80 mil dólares, isto é uma coisa que vale 100 dólares. Até que vai chegar uma altura que os vendedores de banha da cobra vão começar a desaparecer e vão procurar outra moda, ok? Em Portugal, especificamente, porque estamos aqui a fazer esta dinâmica, e no Reino Unido, muitos já passaram por esta fase. Há aqui também um aspecto que eu quero trazer para Angola, que é, porque nós temos uma sociedade órfã de referências, durante muitos anos ninguém falou. Nós passamos por um pós-guerra, depois, nesse pós-guerra, nós estávamos preocupados em acumular capital e temos que nos organizar e fazer negócio, etc. E agora eu noto, por causa dos meus clientes, parceiros e amigos, que nós temos uma geração que está nos 50, 60 anos, que sente que não são ouvidos e que querem ter um conjunto de jovens para ouvi-los. Exatamente, ou seja, nesta componente dos jovens, tu sentes que a mentoria virou moda ou ainda está a crescer para a juventude? Eu acho que nós temos ainda muito tempo para explorar isto, porque nós estamos num país 70% jovem, muitos dos jovens não têm referências por causa das assimetrias sociais. Dentro dos seus próprios bairros, eles vão buscando o cota da banda, que é uma figura que existe, é o cota da minha banda que já viveu isto, que conseguiu quebrar a areia vermelha e foi para a cidade e conseguiu ser um professor, conseguiu ser trabalhar num tribunal, etc., que para aquele contexto já é um vencedor, mas que agora eles vão, por causa das redes sociais, até certo ponto vão almejando mentores com experiências diferentes. Hoje o meu mentor já não precisa de ser só o meu cota da banda. Também pode ser o Danilo Castro, que está a fazer um evento no Epic Sana ou na minha zona e que consegue transmitir uma mensagem que vai me fazer não só ser um professor, mas agora também ser um engenheiro. Os mentores sempre existiram. Aliás, o meu pai teve uma mentora que foi uma professora portuguesa que disse: tu não és como os outros, tu és diferente. E isto pôs o Danilo Castro aqui hoje. Ok? Então, eu não combato os mentores. Eu acho que isto vai estabilizar-se de forma natural. O que eu combato é a comercialização barata e a partilha de conhecimento como forma de aproveitar-se das pessoas mais desfavorecidas e que aí sim há um problema e que eventualmente poderemos discutir aqui. Ou seja, quando falamos aqui de mentorias e dos vários exemplos que foste partilhando, como é que de alguma forma se distingue entre uma mentoria que é séria, ao ser séria ela é transformadora, daquilo que é uma mentoria que às vezes é muito vazia e que no fundo é muito de comercial, muito marketing. Como é que são estas duas mentorias que nós devemos, entre a mentoria séria e a mentoria vazia, que é apenas comercial? Falaste aqui, como é que tu sentes que no fundo que são os impactos de uma coisa e de outra? Eu acho que passa muito pela capacidade que nós temos de depurar o quão credíveis são as capacidades daqueles que são os nossos mentores, através do currículo e através de pesquisa que nós devemos fazer para perceber de facto qual é o trajeto dessa pessoa. A mentoria nada mais é do que uma partilha de alguém que vai nos direcionar baseado naquilo que é a sua experiência. Se eu não tenho experiência, eu não tenho como mentorar ninguém. Então eu tenho que perceber qual é a experiência dessa pessoa. Depois há aqui um segundo aspecto que também é chave, que é qual é a capacidade dessa pessoa a transmitir conhecimento. Porque eu posso ter uma experiência fantástica, mas não conseguir transmitir. E aí eu tenho que buscar experiências de quem já viveu aquilo, ok? Depois, nós conseguimos olhar para mentorias e eventos e projetos passados e entender se assumo. Uma das coisas que eu faço, e eu tenho deixado de ir a milhares de eventos, é perceber se aquilo está alinhado com o que eu estou a fazer. Eu não quero ir ouvir uma mentoria de alguém que vai falar sobre culinária, se na verdade eu estou à procura de conhecimentos na área da comunicação e marketing. Vou lá fazer o quê? Ah, não, vais fazer networking. Não vou. As pessoas estão lá, têm um outro interesse. Então também tem a ver com um bocadinho desse alinhamento de expectativas daquilo que eu vou encontrar nessas ditas mentorias. E com essas ferramentas conseguimos ir moldando um bocadinho do nosso trajeto. Ou seja, aquilo que tu sentes enquanto mentor, já obviamente e reconhecido como tal, é de que já estás efetivamente consagrado como mentor, ou ainda sentes que a tua vida daqui para a frente pode levar ainda a aprender novas coisas? Eu acho que é humano, ou seja, é humana essa constante procura por melhoria, a constante procura por aprender. Eu tenho isto, ainda falava off the record lá fora com a Irma e dizia que eu a caminho daqui vim a estudar, saí da cama, já estava a ler, porque não consigo parar, porque eu entendo
que isto é constante, tudo é constante. Desde que eu entrei até estar aqui, nada está igual. As moléculas e as partículas que sustentam esta mesa e tudo o que está à nossa volta estão em movimento. Então, para te responder de forma mais pragmática, eu não parei, eu só comecei. Agora, tem outros desafios. Eu quero poder fazer mentorias e partilhar a experiência africana no Dubai, nos Estados Unidos da América, no Brasil. E estou-me a preparar para isto. Mas tenho que me preparar também com vida. E isto é algo que é um desafio constante. Qual é o desafio constante? Eu tenho que continuar a fazer coisas. Eu tenho que continuar a trabalhar. Eu não posso ser um mentor especializado em mentoria. Claro. Eu tenho que trabalhar, tenho que ter projetos internacionais, como tenho tido clientes que querem entrar para o mercado angolano e vêm procurar a minha empresa para a consultoria. Eu tenho que ir para esses mercados e depois aí sim poder partilhar estas experiências que tenho ganhado no caminho, aliás, no caminho que tenho galgado. Isto é o que eu estou a fazer. Agora, hoje já tenho uma estabilidade do ponto de vista daquilo que é a minha reputação, que foi conquistada com mentorias com jovens. Já falei para mais de 100 mil jovens ao longo dos últimos 10 anos. E não estou a exagerar. Contando com o digital, sem dúvidas. Agora, tinha um desafio muito grande, que era o mundo corporativo. Que era o meu outro desafio, que era como é que eu consigo deixar de falar para jovens e ser aspiracional e passar a ser aspiracional para o mundo corporativo. Que é o caminho que eu estou a fazer agora. Agora já tenho uma carteira de clientes que permite entrar para empresas e dizer assim, ok, consigo mentorar os vossos colaboradores porque nos últimos 5 anos eu trabalhei nesta indústria, naquela indústria, oil and gas, telecomunicações e isto, e formei pessoas desta maneira e trouxe soluções desta maneira. Portanto, para te responder, só começamos. Ou seja, a perspectiva e o futuro, obviamente, nunca acabam e vamos mantendo isso. E, no fundo, a frase que passaste de parar e morrer, portanto, nós não paramos. Olha, e falaste aqui dos jovens, que é um tema interessante. Tu sentes que, falavas há pouco, obviamente, há visões muito diferentes, há jovens com perfis muito diferentes, obviamente, mas quais é que são as maiores barreiras e desafios que encontras ao tentar abordar estes jovens? Porque nós temos jovens com perfis muito diferentes, seguramente, dentro do nosso país, não é? Eu vou trazer-te aqui uma perspectiva, não diria que polêmica, mas é algo que eu tenho pensado com muito afinco. Eu acho que será o desafio das próximas lideranças, a qual eventualmente a minha geração fará parte. É o desafio de que nós estamos nos a preparar para governar jovens que muitos deles têm desafios do ponto de vista cognitivos trazidos pelo contexto social que vivemos hoje. E esses desafios cognitivos fazem com que eles tenham limitações do ponto de vista da capacidade de desenvolvimento de soluções básicas que o país irá precisar nos próximos 50 anos, por um lado. Por outro lado, há aqui também um desafio do ponto de vista psicológico, que também é desencadeado em binômio com esta questão cognitiva, que é tu dizeres a um jovem que vem da areia vermelha que ele de facto tem futuro e conseguires fazer ele crer nisto, é o teu primeiro desafio. Tu dizes assim, não, tu podes fazer, e eu acho muito interessante que as pessoas que nos acompanham, muitos deles estão no mundo corporativo, que às vezes é pragmático, diria até muitas vezes frio e prático, às vezes dizem, não, vocês vendem muita coisa, tu consegues e acham que já chega a dizer que tu consegues. Não, porque na verdade esse tu consegues muda a vida de muita gente, porque há pessoas que desde tenra idade foram criados e formatados para entender, pelo contexto, que não podem. Que existem espaços que são desenhados e especiais para A, B e C. Então, este binômio é o principal desafio que eu encontro a falar com os jovens. Primeiro, como é que eu consigo dar-lhe uma tarefa dividida em 3 partes de uma só mensagem? Tira o copo da mesa, leva para a cozinha, lava e vem me dar o feedback. Isto é um desafio. Eu tenho que dizer, tira o copo e vem ter comigo. Lava o copo e vem ter comigo. Vem me dar feedback, é a terceira mensagem. Como é que eu, enquanto liderança, nos próximos 40 anos, vou governar para uma pessoa que tem esse tipo de desafio? Ponto de vista psicológico. Meu desafio. Olha, tu podes ser diretor nesta empresa. Boss, não posso. Ou mesmo só segurança. Não, mas tu estudares. Não, isso de estudar mesmo é só para os filhos dos bosses.
Não, mas tu não precisas ser filho do boss, tu tens essa... Isto é um desafio enorme. Então, quem é que está preocupado com estes desafios? Somos nós, os mentores, as pessoas que estão no terreno, que têm experiências e que lidam com essas pessoas. Porque alguém tem que os preparar, certo? Certo. Então, para te responder, são estes 2 desafios que eu encontro todos os dias. E daquilo que sentes, estavas falando aqui dos jovens, porque obviamente 70% da população continua a ser muito jovem. Quais é que achas que são os temas que mais procuram hoje os jovens? Mesmo quando às vezes não procuram porque acham que não merecem e que não podem. Se tivesses que deixar assim 2 mensagens, quais é que são os temas que os jovens devem procurar mais ainda hoje? Os que devem procurar ou os que têm procurado? Os que devem, daqui para a frente, de alguma forma. Desenvolvimento pessoal. E às vezes quem nos avalia não vive a realidade de Angola. Enquanto em Portugal, no Reino Unido, um jovem tem senso crítico e sabe quais são os seus direitos e o que é que merece e que tem a possibilidade de, em Angola é um desafio para nós ainda, um jovem achar que pode, ter autoestima e achar que merece. Então, isto é o que eles, neste momento, eles têm que procurar. Perceberem, ok, do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, como é que eu posso criar ferramentas para navegar nesta sociedade? Ninguém vai te salvar. Tu vais te salvar primeiro com melhoria contínua. Isto para nós aqui ainda é um desafio, então isto é o que eles devem procurar. Depois, melhoria do ponto de vista técnico. Técnico, não estou a falar académico, estou a falar técnico. Aprender coisas básicas, como os cursos profissionais. Isto hoje é que dará ferramentas para este jovem que não tem tanto desenvolvimento do ponto de vista cognitivo, é o que vai lhe dar base para ele conseguir sair da pobreza extrema. E esta mensagem, eventualmente, vai chegar a muitos deles. Por quê? Porque depois também é uma coisa muito interessante cá em Angola. Que, ao contrário do que as pessoas pensam, a internet não é só uma coisa do privilegiado. Hoje, a internet, através do texto, do Facebook Zero, do TikTok, que gasta muitos poucos dados, e do Facebook, que é a rede social mais utilizada em Angola, chega através de um jovem que tem smartphone, uma comunidade de 8 a 10 jovens que acompanham esse conteúdo. Então, tu és assistido por pessoas que nem imaginas. E podes impactar pessoas que não imaginas. Portanto, são estas as 2 bases, desenvolvimento pessoal e cursos profissionalizantes. Ou seja, de alguma forma, estes temas que os próprios jovens devem ir procurando hoje, algumas já são feitas, outras estão a começar a desenvolver mais. Olhando agora aqui para o ano em que estamos a entrar, 2026, tu sentes que este conceito da mentoria vai passar a ser mais uma moda, uma coisa mais normal, ou é uma ferramenta que ainda está a começar a entrar? Ou seja, qual é que seria o primeiro passo que se poderia dar para que a mentoria, de facto, entrasse num propósito, que as pessoas entendessem, principalmente os jovens, de que é uma coisa que têm que fazer, mais do que pôr as mãos na massa, que têm que pôr as mãos na cabeça e que têm que se, de alguma forma, e fazer evoluir também, como tu dizias agora e bem? Isto vai continuar a crescer. Nós, cá em Angola, circulamos há uns 4, 5 anos de atraso em relação ao que se faz nos outros mercados. E as mentorias vão continuar a crescer porque cada vez mais os profissionais vão começar a entender que têm que desenvolver as suas marcas pessoais e o desenvolvimento das suas marcas pessoais e profissionais vem através da partilha do conhecimento. Então, cada vez mais nós teremos mentores a aparecerem. Eu cada vez mais sou procurado por profissionais que querem partilhar conhecimento e os jovens também continuam à procura dos cotas, agora com uma capacidade diferente de transmissão. Então, há aqui 2 vontades que vão ser convergentes. Porém, há aqui um desafio que vai haver entre os profissionais, que é quem terá as mentorias mais impactantes, quem terá as ferramentas para chegar a mais pessoas, quem serão os profissionais que terão a melhor qualidade na transmissão de conhecimentos. E eles próprios também vão buscar ferramentas. Portanto, eu acho que isto não vai... a moda vai continuar, mas também vamos ter mentorias muito melhores. Vai continuar a moda, porque todo mundo vai querer transmitir conhecimento. Hoje nós somos os nossos próprios embaixadores. E essa fase de sermos os nossos próprios embaixadores vai exigir que nós falemos e partilhemos, e essa partilha vai ser feita através da transmissão de conhecimentos em forma de mentoria. Depois, a qualidade dessas mentorias, isso é um outro tema, que vai começar a ser peneirada pela capacidade de entrega e a experiência dos profissionais. Olhando agora para
para o Danilo, que fez aqui já várias afirmações que são obviamente muito profissionais nesse sentido de mentorias, de como é que, enquanto quase educador, tu consegues e queres passar essas mensagens. Quando olhas para dentro, para ti, enquanto pessoa, o que é que tu prevês que sejam os teus desafios dos próximos anos? A nível pessoal também, sem ser só a nível pessoal, a nível profissional. Bom, o desafio vai ser... Perguntas difíceis, sempre, assim, de vez em quando. Não, por acaso isso foi profundo, por isso é que eu fiz assim uma introspecção, no sentido de perceber o que é que eu posso dizer publicamente. Bom, eu acho que os próximos anos, para mim, avizinham-se como sendo muito importantes naquilo que serão, que serão os primeiros passos para a expansão da minha marca fora do continente africano. Eu acho que o continente africano hoje está na moda. O mundo já entendeu que a África é o presente e é o futuro. Daí nós termos as potências a nível mundial começarem a fazer este cerco ao continente. E nós precisaremos de pessoas, e digo isto aqui de forma modesta, com a minha capacidade e a dos meus contemporâneos de vender, entre aspas, uma África que consiga trazer pessoas que queiram cá investir e fazer a sua base. A maneira que as nossas lideranças mais velhas, ou diria ortodoxas, vendiam África, já não serão comercializáveis o suficiente para atraírem o capital. Precisaremos de um rosto novo para essas lideranças. E eu acho que encabeço esta geração de líderes africanos que têm essa capacidade de olhar para o mundo e de recebê-los. Então, o meu desafio a nível pessoal e profissional passa por isto. Pessoal por quê? Porque eu tenho que encontrar aqui um equilíbrio entre ser pai, chefe de família, e conseguir entregar isto com a intensidade que me caracteriza. Por outro lado, também não conseguirei fazer da Angola a minha única base. Eu terei que ter uma base que passa pela Europa e pelo Médio Oriente, e é isto que eu estou a trabalhar agora. Para poder fazer este movimento entre estes eventuais interessados e o continente. Do ponto de vista profissional, também tem a ver com começar a fazer as bases ou estabelecer as bases no continente para o meu legado. Tem a ver com a criação da minha academia, a Academia Danilo Castro, e esta academia não será uma academia física, será uma academia digital, para que as gerações vindouras consigam ter acesso a um acervo de realidades e de conhecimento que eu venho a adquirir e a partilhar nos últimos anos. Se tudo o que eu tivesse falado nas mentorias que eu tenho feito nos últimos 5 a 7 anos estivesse já digitalizado e organizado, os próximos 100 anos dos jovens estariam salvaguardados nesse sentido. É nisto que eu também estou a trabalhar neste momento. Agora, aquilo que sentes do ponto de vista até internacional e de mudanças culturais que foram havendo na nossa maneira de estar, obviamente, há 30 anos atrás não usávamos telemóvel, demorávamos mais, agora é mais rápido. Agora tem vindo a haver novos nascimentos de coisas, de inteligência artificial, etc., a nível internacional. Portanto, essa aceleração está a acontecer. Se percebo, no fundo, aquilo que tu também queres fazer é devolver essa aceleração para jovens, para outros países, mas, no fundo, também para o próprio país, poder acelerar também em algumas coisas importantes. Em termos de facto, acho que não há dúvida de partilhares a tua visão de que tens efetivamente uma capacidade de liderança, não há dúvida, de que deixaste a tua visão também pessoal, de que a tua capacidade de liderança se calhar foi assumida por uma pessoa que tu entendes como um líder, que é o teu pai, por exemplo. A tua mãe também te deixou mensagens seguramente muito importantes. Qual é a última mensagem que gostavas de deixar assim para que as pessoas possam gerir a sua própria família, a sua própria personalidade, não terem medo? Qual era a última mensagem que gostavas de deixar assim para toda a gente? Como é que se alcança este estatuto de liderança? Bom, o que eu gostava de deixar aqui, primeiro é o meu muito obrigado pelo espaço, e em segundo é que as pessoas entendam que devem fazer a leitura daquilo que têm de mais forte no contexto em que cresceram. Eu acho que é aí que vive a diferença. É tu, Pedro, olhares para ti e entendes assim, ok, a forma que eu fui criado, no contexto que eu fui criado, na altura, do ponto de vista espaciotemporal que eu fui criado, o que eu consegui
reter e o que é que eu consigo fazer com isto, tendo em conta os anos de vida que eu tenho. Isto é uma conta que eu fiz lá atrás. Ou seja, com como foi transmitido versus aquilo que são os meus próximos 40 anos, versus a maneira que o continente está a crescer, versus os jovens que eu tenho no país, versus o networking que eu tenho e a capacidade de colher informação e de transmitir, o que é que eu posso fazer? E aí tu vais ter de forma muito clara quais são as tuas opções. Muito bem. Eu posso ser mentor, eu posso ser isto, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer... Quais são os meus desafios? Eu vou ser combatido, vão dizer que eu falo à toa, vão dizer... E aí, tu vais pegar esta amálgama toda e seguir um caminho e não fugir desse caminho, de forma consistente. É assim que eu deixo esta minha última mensagem. Faz a análise daquilo que são as ferramentas que te foram passadas, com esta análise traça um plano e vai até o fim, sabendo que este plano vai sofrer ataques, variações, mas que de forma consistente nós conseguimos lá chegar. Danilo, eu penso que de alguma forma foi muito importante esta visão que tu deixas e esta partilha de visão e a profundidade que trazes a este tema, que é na verdade um tema que muitas vezes é tratado de uma forma superficial na forma como nós olhamos para isto. A quem nos ouve, pensem efetivamente naquilo que fomos ouvindo aqui o Danilo partilhar e aquilo que nos obriga muitas vezes a ter que parar e que largar o nosso dia-a-dia que andamos a correr, para podermos efetivamente pensar e dizer como é que nós podemos fazer diferente, como é que nós podemos ajudar e ser ajudados, como é que nós podemos ensinar e ser ensinados e, portanto, no fundo, a quem é que estão a influenciar? Danilo, tenho a certeza que tu estarás a influenciar muitas pessoas e obrigado por trazeres esta produtividade toda, esta visão. E, portanto, agradecer, obviamente, a tua disponibilidade, esta partilha que tu fizeste e, portanto, a quem nos estiver a ouvir, que aproveitem bem e tirem bem o partido disto. Danilo, muito obrigado. Muito obrigado e bom dia. Estamos juntos. Bom dia. Obrigado. Força. Super Talks by Super Brands.